como que você enxerga, olha que legal, as mudanças sociais, mudando também as relacionais e por aí vai. Como que você tem enxergado, e aqui, pessoal, a Liana vai explicar isso. A Liana faz uma análise que ela é mais profunda, muito mais profunda do que superficial. Então, quando ela estiver falando, não sai reagindo, calma, respira e ouve o que ela vai dizer. Essa exclusão do homem é num ambiente mais profundo, como se fosse no inconsciente coletivo. É isso. É disso que ela está tratando e ela vai explicar para vocês, porque, como eu disse, o trabalho dela é muito profundo. Por isso que não tem muito julgamento nem ideologia, porque está muito além dessas coisas. São movimentos sutis da alma de um coletivo que a gente não consegue perceber se a gente estiver esbravejando e lutando com isso. Isso é muito importante que eu quis pontuar. Li, vamos tentar dar um zoom nessa questão. O que seria para você essa exclusão do masculino social nos relacionamentos, ou a partir da perspectiva das mulheres, e por que isso está acontecendo? Bom, para mim, essa exclusão, ela se dá quando a gente tenta resolver um problema do presente utilizando os movimentos do passado. Então, nesse inconsciente, a partir da perspectiva da evolução da mulher e o papel dela na sociedade, é como se a gente sempre tivesse que ter um herói ou um lado, Hum, né? Então, é um movimento polarizado. Então, se as mulheres estão conquistando e justamente conquistaram o papel e o lugar delas, inconscientemente também vem acontecendo uma exclusão desse masculino. E nós somos seres relacionáveis, né? Tanto o masculino quanto o feminino, eles coexistem dentro de uma pessoa. Pode ser um homem ou uma mulher, né? E quando a gente faz essa exclusão, o que a gente causa é uma separação, é uma disputa pelo poder. E a disputa pelo poder, o efeito disso é destruição, né? Não é movimento para o mais. Então, eu acho que, de alguma maneira, inconsciente, pelo que foi conquistado do feminino, é como se existisse uma, um lugar de querer reprimir esse masculino, né? Como se a gente pudesse resolver hoje coisas que aconteceram, né, com o movimento do passado. Então, se as mulheres foram abusadas, né, elas foram reprimidas, elas foram caladas, isso de fato aconteceu, é como se para a mulher hoje ter o papel e o lugar dela, ela tivesse que excluir esse masculino, né? E o efeito que tem, que a gente vê nas pessoas, tanto nas mulheres, com seus filhos, né, quanto nos homens, é esse lugar de incerteza desse masculino. Qual que é o lugar dele hoje? Ele tem que ser o provedor, o cara, né, o herói, o, o cara imortal, hum. né? Ou ele tem que ser um cara sensível, mas se ele for sensível demais, ele também não tem atitude. Então, Ele tá às vezes, sempre numa corda bamba. Se numa for demais corda para bamba. lá, é como se esperasse todas as características, não muito lá, não muito cá, no homem. Às vezes eu percebo que algumas pessoas esperam uma perfeição, Uma não é? perfeição, né? Assim como também tem esse lugar de exigir, às vezes, uma perfeição da mulher, Hum. né? Então, como é que a gente olha para isso? Não é comparando. Ah, mas as mulheres também viveram assim. Ah, mas as mulheres. Gente, nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível de consciência que ele foi criado, né? Então, ok, nós passamos por isso. E agora temos que replicar, temos que resolver o problema do presente com solução do passado. É claro que isso não vai ter. A vida, ela é para o mais. Ela é uma espiral para o mais. Se a gente não caminhar para o mais, a gente vai destruindo as relações, né? E nós somos seres relacionáveis. Nós somos seres que, sem as relações, vamos sucumbir, né? Vai acabar a civilização. Então,
Liana, e dentro disso, o que que você percebe, então, que seria uma coisa que poderia ser feita nessa relação de homens e mulheres e nessa relação de casais? Eu acho que homens e mulheres, a gente está. Eu não vou falar lugar, porque eu acho que o lugar a gente não perde, sabe, Orlando? O lugar do homem, ele não é assim como o lugar da mulher. A gente não perde o nosso lugar, né? Desde que o mundo é mundo, existem esses dois lugares. E até aqui precisamos desses dois lugares para gerar vida, Perfeito. né? Mas a postura do homem e a postura da mulher, para mim, a postura desse homem é uma postura de um homem que ele está se modelando, né? Ele está querendo se conhecer mais, mas ele também entende que ele precisa ter uma postura firme, Robusta. robusta, que ele precisa se conectar, ele precisa do masculino ancestral, porque Falo senão isso ele perde a demais. referência dele, né? Ele precisa tomar esse pai, ele precisa se preencher desses homens, mas também precisa, e ele pode estar mais participativo em casa, ser um pai mais presente, ser um marido, de certa forma, mais presente. Então, quando você trouxe essa fala, né, o lugar do homem, qual é o lugar? Para mim, o lugar, ele é o lugar que sempre foi, ele não mudou, né? Liana, que lugar é esse? É o lugar do homem humano, né? Do ser humano, que está buscando avançar, né? Da melhor maneira que é possível para ele, coexistindo com diversos fatores, né? Mas é um homem que ele vem mudando a postura, né? E o movimento sistêmico fala para a gente que a gente dá para o outro aquilo que nós somos e a gente toma do outro aquilo que a gente necessita. Então, quando a gente não sabe bem o que nós somos, isso fica enfraquecido, porque como é que eu vou dar para o outro aquilo que eu sou e como é que eu vou tomar aquilo que eu preciso se eu não sei bem quem eu sou, qual é o meu papel, que postura eu devo ter, né? Mas o que eu tenho visto, né, atendendo ao longo desses anos, esses 8 anos, é que o homem está buscando se conhecer mais e não tem outra alternativa, né? O homem precisa primeiro entender o que ele está sentindo, ele precisa romper a barreira da dificuldade de se compreender, né, falar sobre os sentimentos dele, primeiro com ele mesmo, entender o que ele está sentindo, porque a gente também vem do movimento social que homem não chora, É. não, isso é frescura, né? Homem tem que ser assim, pronto, né? Isso não é coisa de homem, né? E o homem precisa olhar para esse lugar dos sentimentos e primeiro dar nome para esses sentimentos, para ele entender o que ele está sentindo, para poder olhar para essas dores dele, né? De uma maneira mais profunda e se posicionar nas relações dele com ele mesmo e dele com o mundo e com a parceira, né? Na família, dando aquilo que ele é, né? Então, para ele doar isso que ele é, ele precisa entender, se autoconhecer, né? Então,